Eu já tô aqui com minha cerveja, pronto para uma quarentena animada. Ora, ora, tá começando mais uma quarentena animada. É um novo quadro, é um novo programa, porque vamos ficar aqui uns 5 meses trancados dentro de casa. Dá Pelo para ver amor muito de desenho, hein? Deus, pelo amor de Deus, Alan, não brinca com isso. Eu não tenho salário para 2 meses parado 4 meses parado em casa. Vida de freelancer é aquela coisa, a gente tem reserva para um mês parado. E a gente trouxe um convidado hoje para poder também conversar com a gente do assunto da quarentena animada aqui, que também acho que também só pode ficar um mês, né? É se muito. Esse muito. Vamos, acho que vocês já reconheceram a voz, né, gente? Que vocês estão escutando a gente aqui. Quem está escutando a gente pela primeira vez, prazer, eu sou o Léo Francisco. Está comigo mais uma vez Alan. Nossa, Morreu. me interrompeu no meio, não me deixou fazer a minha abertura tradicional, entendeu? Eu fico aqui revoltado, a pessoa tá em quarentena, já tá louca, não sabe nem mais como é que funciona o programa, tá? Eu sou o Alan Wood, tá começando mais um papo animado. Olha, ora, mais uma semana. Vocês não têm o que fazer em casa, além de trabalhar, quem ainda tem trabalho. Quem não tem trabalho só fica curtindo a vida e vendo Big Brother, desenho animado, série de televisão, filmes. Aproveite, descanse, cozinhe, faça lives cozinhando, que tem gente fazendo live cozinhando no meu Instagram. A gente tá começando a me dar nos nervos isso. E você, Alan, como tá seu Instagram? Eu não vou ficar falando aqui da minha vida. Ah, se cuida. Bom, hoje a gente tá aqui com ele, que a gente às vezes fala mal. É um grande inimigo ou um grande amigo? A gente nunca vai saber. Ele, Pedro Nani, do Pod Aê! Cartoon. E aí? Tá de boa? Tudo ótimo. Que nossa concorrência continue sempre assim, saudável. Se Não xingando pela é? frente, não por trás. Eu acho que o Alan tá ganhando dinheiro por trás pra ficar falando do Pod Cartoon aqui no Papo Animado. Acho que o Pedro tá jogando uma grana pro Alan pra trazer ele de volta. Eu acho que tá rolando uma grana nessa brincadeira aqui. Por sinal, Alan, durante essa quarentena eu tô cortando essa grana que eu vou te dar, tá? Pra você fazer propaganda do meu podcast. Porque tá foda. Por que vocês acham que eu vou sair em maio? Eu vou Pod Cartoon, já tô com o contrato assinado. Bom, gente, hoje a gente vai falar o quê? Sobre ele mesmo, aquele canal que eu nunca tive na minha infância. Não sei porque eu tô fazendo aqui. Cartoon Network, especial Cartoon Network. Ninguém pediu, mas a gente quer fazer mesmo assim. Porque, segundo o Léo, o Cartoon Network tá comemorando o quê? 50 anos de existência? 20 anos? Quase 30? Tá isso. aí. Conta aí, então. O Cartoon já tá há anos na vida da gente, principalmente quem tinha TV a cabo. Eu tive TV a cabo não quando criança, mas quando já era mais jovenzinho, com os meus 7, 8, quase 10 anos de idade. E eu adorava assistir Cartoon Network à noite. E eu tenho certeza que você que gosta de desenho animado também assistia. E para não falar de todos os desenhos em si, a gente decidiu escolher 3, né? Porque 3 é nosso número da sorte, né, Alan? Ah, é por isso que vocês me chamaram? Sei. Pra completar a equipe? Isso, a gente estava de 3 pessoas. E a gente escolheu falar sobre quais desenhos. Bom, a gente vai falar sobre o laboratório de Dexter, Johnny Bravo e ele mesmo, a vaca e o frango. Você tá falando os animais? Não, a série de animação, a vaca e o frango. Você lembra? Tem gente aqui que não lembra, que não vai saber. E aí, assim, que bom, né, que não tem... Assim, você não teve TV a cabo igual eu, que fui uma criança periférica, continuo sendo, mas passou na Record, todos esses. Então tá tudo bem, todo mundo tá ciente. Dexter passava na Globo, Johnny Bravo na Record e Vaca e Frango na Record. Não sei se hoje passa no SBT, hoje tá uma grande loucura, ninguém sabe onde passa o quê. A gente vai falar sobre esses 3 desenhos, foram os principais desenhos, os carro-chefes da Cartoon Network, não é mesmo? Os primeiros originais. Então é um grande especial aí, Cartoon Network. Então é isso, vamos parar de papo e ir logo pro papo. Ah, é assim que funciona. Ah, roda a vinheta. E para quem não sabe, esses 3 seriados de animação, eles foram os primeiros Cartoons, que era aquela linha de programação principal do Cartoon Network. Na década de 90, o Cartoon passava muitos desenhos animados da Hanna-Barbera e começou a produzir seus próprios desenhos animados, suas próprias séries de animação nos próprios estúdios da Hanna-Barbera. E então a gente vai começar falando sobre ele, gente. O Laboratório de Dexter, que está completando 25 anos, está ficando velho, a gente também. Então, Alan, coloca um pouquinho
Coloca um pouquinho da música da abertura pra gente escutar e matar essa saudade. Obrigado no futuro por essa linda abertura. Eu não lembro da música. Vamos falar agora de O Laboratório de Dexter. Mas primeiro, Pedro Nani, você assistia Cartoon Network? Você gostava dos desenhos da Cartoon Network? Qual que é a sua relação, você por você mesmo, com a Cartoon Network? Olha, eu venho de uma família de elite branca, carioca. Eu tive... Eu tive TV a cabo muito cedo, desde bem novo, assim. Quando chegou, se não me engano, era a NET, que meus pais botaram na minha casa. E da época que o Cartoon ainda tinha desenho animado passado em inglês. Eles não tinham... Preto e branco. Não só preto e branco, mas alguns desenhos... Tô zoando. Não. Eu nem sei se passava desenho preto e branco, mas passava uma velharia por lá. E, cara, tinha até alguns, tipo, Dois Cachorros Bobos. Quando estreou na Cartoon, ainda era em inglês. Eu via no original e me amarrava mesmo assim. Era uma criança que tinha aula de inglês e sabia falar inglês, entendia os personagens. Eu já assistia os Dois Cachorros Bobos em inglês e falava, meu Deus do céu, tá com problema o canal, vamos ligar pra NET pra reclamar, porque eu achava que tudo era culpa da NET. Eu, ao contrário do Pedro, eu não era rico, milionário, que jogava dinheiro na cara da sociedade. Milionário, não. Eu era pobre, eu era filho de professor. O que aconteceu? Meu pai, depois de muito a gente encher o saco... Pobre não tinha TV a cabo, meu anjo. Pobre não tinha TV a cabo nessa época, não. Mas filho de professor que dava aula de manhã, pobre, tarde e noite, não, conseguia pagar a TV a cabo. Não é assim que funciona a vida, não, tá? Vamos rever nossos privilégios. E aí eu amava assistir. Eu lembro que, tipo, na época que eu comecei, que meu pai assinou a TV a cabo, se eu não me engano, foi em 95, 96, por aí. Eu já tava quase completando 10 anos e era, tipo, minha diversão pós-aulas. Eu estudava de tarde, acho que nessa época ainda. Eu voltava do colégio, aí tinha aquela coisa sagrada, né, gente? Eu chegava do colégio na década de 90, você fazia o quê? Você ligava no SBT pra ver Cruz, 6 horas da tarde. Aí fiquei puto quando o SBT, filha da mãe, me colocou o Cruz pra 5h15, eu ainda tava na escola, saía 5h30. Tipo, perdi o começo do Cruz e perdi o primeiro desenho. E aí, depois disso, tinha o Cruz, tinha Chiquitita às 7 da noite, aí da Chiquitita das 7 às 8 horas. 8 horas eu ia pro Cartoon pra assistir o finalzinho do Johnny Bravo, aí assistia o Laboratório de Dexter, que era às 7, 8h30 para 9 horas eu tava assistindo Vaca e o Frango, e aí começava Pokémon, pro desespero de vocês, eu desligava a televisão. Não, eu ia assistir Chica da Silva na Manchete, porque eu tinha uma mãe que gostava de novela e desde pequeno estragou a minha vida, fazendo eu também gostar de novela. Mas Chica da Silva não era pra criança não, hein? Meu querido, meus pais me faziam ver cada coisa que não era pra criança e eu assistia. E hoje em dia eu assisto mais coisas de criança do que de adulto. Então acho que foi aquela coisa ao contrário na vida. Inverteu, né? Pois é. Inverteu. Quando eu era pequeno eu assistia coisa de adulto e agora quando eu tô adulto eu assisto coisa de criança. Mas... E você, Alan? Na Record, você já falou que você não tinha TV a cabo. Como que era a sua ligação com os desenhos da Cartoon? Eu ligava a TV, eles estavam lá. Essa a minha ligação. Mas eu amava o Laboratório de Dexter, passava acho que na TV Globinho, eu acho, se eu não me engano. Não, mas também chegou a passar no SBT, Laboratório. Então não sei onde eu via, mas eu via ou no Band e Companhia ou ali na TV Globinho. E aí depois teve aí, na época da Eliana, quando a Eliana foi pra Record, que passava Johnny Bravo e Vaca e o Frango. Eu não lembro se passava no programa da Eliana, se passava nos programas da tarde, eu não lembro direito. Mas eu lembro que eu assistia, mas vamos falar primeiro agora, a gente já teve um arquivo confidencial aqui, voltou para a infância, 5 anos. Vamos agora falar só sobre ele, que é um dos meus favoritos dessa lista que a gente separou, que é o Laboratório de Dexter, que estreou em 1996, mas teve o seu episódio piloto sendo exibido um pouco antes, né? No que aqui no Brasil era batizado de Desenhos Incríveis, que era um quadro, não é isso? Era um quadro no Cartoon Network? Vocês que tiveram... Explica melhor, que eu não sei. Ele era um programa que passavam curtas-metragens. Ele era meio que um programa de teste mesmo para Cartoon. Eles faziam vários curta-metragens, quase todos os clássicos do Cartoon, desses todos que a gente citou aqui, começaram com algum curta lá no Desenhos Incríveis O Show, que em inglês era What a Cartoon, o nome do programa.
E eu adorava. Eu lembro que eu vi a estreia de todos esses que a gente vai citar aqui, se não me engano, e fiquei fascinado em todos. Mas era tipo uma seleção. Se não me engano, funcionava tipo como um reality show, sei lá, pra eles. Eles faziam uma Tinha uns desenhos seleção. muito sem noção, não tinha? Bizarros. Tinha uns que com certeza não iam entrar pra grade oficial porque eram realmente muito esquisitos. Mas depois que entrou Vaca e o Frango, né, gente? Acho que. Abriu as portas, né, gente? Foi aquela coisa. Mas vamos falar um pouco do Laboratório de Dexter, que foi o primeiro que estreou no Cartoon. Para vocês, o Alan já falou que é o preferido dele. Eu também considero, acho que da lista, o meu favorito na infância e nos dias de hoje. Eu passei hoje à tarde de quarentena revendo um pouco de cada episódio. E eu acho que para mim era o mais completo. Eu gostava muito dos personagens. A gente tinha o Dexter, que era um menino de 5, 6 anos, vamos dizer assim, né? Acho que eu nunca falou a idade dele, não me lembro de ter falado. Mas eu acho que era pequenininho. Porque a Didi não parecia ser muito mais velha do que 10 anos, vamos dizer assim. Pela parte mental dela, que era meio louca. Que era a irmã dele, e ele tem um laboratório escondido na casa dele, e que eu achava sensacional isso. Sim, sim. Eu sempre gostei do Dexter porque ele era meio mal-humorado, assim, era uma criança meio adulta, assim, super mal-humorado. E eu era uma criança meio mal-humorada, assim, também. Então eu me identificava muito com o Dexter, assim. Era incrível. E como a irmã dele mais velha irritava muito ele, a gente achava hilário, assim. Os pais meio louco também. Maravilhoso. Inclusive, foi esse desenho, né, que inspirou o Phineas e Ferb, né? Porque a relação que o Phineas e o Ferb tem com a irmã deles também é muito parecida. Com a irmã, com a vizinha, com a prima, sei lá. Com a relação do Dexter com a Didi, né? Eu acho que é tipo, Phineas e Ferb é tipo evolução natural do laboratório de Dexter, né? E também os próprios personagens que acabam entrando na série, o Mandrake, que é o rival, o outro nerdzinho rival a ele. Eles são muito legais. Eu tava assistindo hoje de manhã agora o episódio que aparece o Mandrake pela primeira vez, que ele começa a se exibir que o laboratório dele é maior, que ele é mais inteligente. Só que aí o Dexter descobre o ponto fraco dele, que ele é apaixonado pela Didi. E aí ele começa a usar isso contra o Mandrake, o que eu acho sensacional. Os pais, que é uma coisa que naquela época não mostravam muito, os pais do Dexter apareciam de corpo inteiro, o que era muito legal. É verdade. Por causa dos clássicos que eles cortavam muito, né? E inclusive a gente vai citar isso no próximo desenho que a gente for falar, mas realmente nos clássicos, Tom e Jerry, etc., a maioria mostrava só a perspectiva ou da criança, né? Tipo Muppets Baby também, ou do animal, né? Então era sempre mais abaixo, por isso que só via cintura para baixo. Então realmente o Dexter explorava toda a família. Eu acho que de maneira um pouco parecendo um sitcom, né? Que mostrava toda o relacionamento familiar ali, focado mais no Dexter, mas mostrava um pouquinho de cada um. Alan, você quer ler a sinopse da série? Você tem uma sinopse aí pra ler, ou a gente vai só comentar? Momento sinopse. Enredo, adoro. A palavra enredo nunca soube. Trata-se de um desenho animado cujo foco é um menino prodígio chamado Dexter, que possui um imenso laboratório secreto conectado ao seu quarto. O garoto está constantemente em conflito com sua endiabrada irmã mais velha, Didi. Ora. E como o próprio Léo já disse também, ele tem esse arqui-inimigo que é o Mandrake. E uma coisa interessante que eu acabei de ler aqui é que o desenho se passa em Townsville. Olha, uma cidade muito conhecida por ter grandes vilões e 3 meninas superpoderosas. Eu não sabia desse detalhe. Ou será eu também que nunca tinha notado isso. Olha, o que pode acontecer é o Genndy Tartakovsky, que é o criador de Laboratório de Dexter, ele chegou a trabalhar também, eu não sei se em roteiro ou em animação, character design, alguma coisa do tipo, no Meninas Superpoderosas. Então acaba que esse crossover pode estar nas entrelinhas ali, né? Eles devem ter botado alguma coisa, alguns segredos por aí. Infelizmente, esse crossover nunca aconteceu, né? Pois é, seria incrível. Então, mas parece aqui que alguns personagens das Meninas Superpoderosas apareceram, tiveram pequenas participações em O Laboratório de Dexter, assim, tipo, bem, sei lá, algum vilãozinho, sei lá. Passou na rua. Deve ter sido essa aparição que eles estão citando aqui, né? Vale lembrar também que o Laboratório de Dexter teve 4 temporadas e teve ao total 78 episódios, sendo que o primeiro episódio foi exibido nos Estados Unidos dia 27 de abril de 96 e o último episódio da 4ª temporada foi exibido no dia 20 de novembro de 2003. Quer dizer, já vai fazer mais de 17 anos praticamente que acabou
a série do Laboratório de Dexter. Nossa, engraçado, né? Só teve, tipo, 78 episódios, mas parece que teve muito mais, assim. Eu acho que fica na nossa cabeça, como foi há muito tempo. Sei lá, na minha cabeça tinham, sei lá, 10 temporadas, 200 episódios. Mas é bem pouco, né? Mas porque reprisava muito, né? E reprisava muito os primeiros episódios, que pra mim são os mais frescos na minha memória. Eu lembro muito com desse certeza. episódio do Mandrake aparecendo. Eu lembro daquele episódio, não sei se vocês lembram, que é maravilhoso, que a mãe do Dexter não deixa ele assistir televisão à noite no sábado, que a família toda se reúne e só ele não pode assistir filme porque ele é muito novo. Aí ele faz um evento pra poder ficar com 20 e poucos anos, a Didi mexe nos aparelhos, ele vira um senhorzinho. Muito maravilhoso. Cara, eu lembro muito do episódio piloto. Vocês lembram qual era? Eu não lembro desse episódio. O episódio piloto é que, obviamente, é para introduzir todos os personagens. A Didi invade e tem só um controle remoto qualquer que tem um botãozinho. E aí a famosa frase que usavam muito nas propagandas do Cartoon na época era: o que esse botão faz? E aí foi desse episódio que ela apertava e transformava o Dexter em algum animal. E aí ficava eu lembro disso! Que aí ia mudando o animal. Exatamente. Ela ia apertando várias vezes e ele ia trocando de animal toda hora. Exato. E aí eles ficavam nessa briga de um transformar o outro em animal, e a dinâmica do episódio é muito, muito insana. É maravilhoso, eu acho incrível. Ai, gente, Cartoon, lance isso em alguma plataforma aqui no Brasil, se Né? o HBO Max não chegar aqui pra gente tão cedo. Mas eu queria perguntar pra vocês se vocês têm, o Pedro já falou, acho que é o episódio piloto, é seu episódio favorito? Não, ele é muito marcante por ser piloto, mas é difícil escolher um favorito, mas como eu sou... Aquele que não tira da tua cabeça. Me contem, gente, eu quero saber qual é o episódio você falou Laboratório de Dexter, além da abertura, que é maravilhosa, que pra mim é super marcante, ela quase entrou naquele nosso episódio de melhores aberturas de desenho animado que a gente escolheu, eu e o Alan. Senti falta. Então, é uma abertura que um dia será citada novamente. Mas me falem algum episódio que vocês lembram quando você fala Laboratório de Dexter. Olha, eu sou muito otaku também, adoro desenho japonês, e o Denji Tartakovsky nitidamente tem muita influência de anime. E eu adorava os episódios que tinha o robô gigante que ele criou, que era mais ou menos uma versão dele robótica, só que gigante. Mas um episódio que é muito marcante na minha cabeça é o episódio que eles fazem uma sátira com o Speed Racer. É muito engraçado, porque eles cortam frame, eles fazem como se fosse toda a linguagem do anime do Speed Racer, que era um desenho super antigo, né? E os diálogos eram super rápidos e me deixava muito ansioso, mas ao mesmo tempo era muito maravilhoso esse episódio. Gente, eu não vou conseguir citar nenhum episódio assim do Laboratório. Isso porque era seu favorito, né? Tanto. Exatamente. Por isso mesmo que eu não vou conseguir citar um, porque tem vários. Então não, exatamente por isso. Não consigo escolher. Eu lembro que tem um episódio que é o que eu mais me lembro quando as pessoas hoje em dia falam do Laboratório de Dexter. Eu até tenho uma... Gente, me fugiu o nome. É aquele bagulho que você usa na cozinha pra cozinhar. Panela? Avental, lembrei. Que vem um pedaço de queijo e vem escrito omelette de fromage, que é o episódio que ele tem que aprender francês, que eu acho maravilhoso. Melhor episódio. Eu amo esse episódio. Se eu achar o avental fácil, eu posto pra vocês. Muito bom. O avental escrito omelette de fromage. Duas coisas. Sempre que eu boto uma luva amarela para lavar a louça, eu me lembro da mãe dele, que ela não tirava a luva de jeito nenhum. E, não, uma curiosidade, que infelizmente o dublador do Dexter, o José Luiz Barbeito, que foi o dublador do Dexter, faleceu em 2018. E era uma voz que eu adorava, ele era super versátil. Infelizmente faleceu. Por isso que a gente não vê mais essa vozinha em desenho nenhum. E que a gente não citou, mas assim, dentro do Laboratório de Dexter tinha alguns episódios daquela série que parodiava os heróis da Marvel, que era Amigos da Justiça, né? Que tinha aí 3 personagens, com um que era meio Capitão América, um era o Hulk e outro era o Thor, assim, era o Thor meio roqueiro, assim, era ótimo, e o Hulk era roxo. Assim, o único personagem que aparecia nas duas séries era um macaco, não era?
Ah, o Macaco tinha episódios próprios dele também. Diz que M para Macaco. É isso mesmo. Isso, que tinha um macaco no laboratório de Dexter. E eu lembro que ele também aparecia nessa série dos amigos. Eu odiava essa série dos amigos, desculpa, gente, quem gosta. Pra mim era a hora que ela passava, se eu não me engano, no meio dos 2 episódios do dia do laboratório de Dexter. E era a hora que eu ia fazer xixi. É porque você não era muito fã de quadrinho, DC e Marvel, Nem um era? pouco, nem um Pois pouco. é. Era referência disso o tempo todo. Starring Major Glory, Helen, and the infraggable Krunk in The Justice Friends. TV Super Pal. Bom, assim como qualquer outra série do final dos anos 90, aliás, qualquer série dos anos 90 e começo dos anos 2000, Dexter também foi alvo do que? Teve um episódio censurado, não é mesmo? Chamado Rude Removal da 2ª temporada. E ele foi cancelado, não, né? Ele foi censurado porque ele tinha um monte de palavrão e palavras de baixo calão. Olha a hora, que coisa. Estavam xingando a rodo. Bom, eles têm esse episódio ainda porque ele acabou indo depois pro Adult Swim, quando o Adult Swim começou como um programa, né, da Cartoon Network, que passava à noite, de madrugada, depois virou só um canal para desenhos adultos. Não é pornô, tá, gente? Não é pornô, calma. Se segura aí, segura essa mão aí, hein? E aí, então, eles colocaram lá, em 2013 começou a ser exibido e também dá pra ver no YouTube, porque no YouTube tem tudo. Tudo que é ruim, tem no YouTube. Então dá pra ver, se quiser ver esse episódio censurado lá também. Bom, é isso. Podemos ir pra próxima? Você tem mais uma coisa pra falar sobre o Laboratório de Dexter? Só para fechar, para quem não conhece o Genndy Tartakovsky, ele é o diretor daquele Hotel Transilvânia, que já tem 3 filmes que passaram no cinema. Sim. E o meu favorito dele, além da série de Star Wars em 2D que ele fez, foi o Samurai Jack, que é dele também, que eu gostava muito. Então esse criador é muito criativo, esse cara. E eu lembro que quando começou a sair as primeiras notícias do Hotel Transilvânia, eu brincava com as pessoas, o pessoal vinha perguntar, o que você acha? Vai ser legal? Não sei o que. Eu falei, gente, é o mesmo diretor do Laboratório de Dexter, do criador. Não tem como ser uma coisa ruim. O Genndy Tartakovsky nitidamente tem vontade de fazer desenho mais adulto, tanto que ele foi pro Adult Swim agora, que o Alan citou, ele tá fazendo uma série que se chama Prime, ou Primal, algo assim, que é de um Homem das Cavernas, é super sanguinolenta e parece ser bem interessante, com o traço bem Samurai Jack, do Laboratório de Dexter, que é a característica, né, do desenho dele. Então, Alan, solta a vinheta do próximo desenho que a gente vai falar. 1, 2, 3 e... Johnny Bravo. Gostoso. Sexy. Maravilhoso. Sente só o pisco da criança. Eu sou o Massa. Ora, agora é a vez dele. Mamãe, que é como diria a sinopse aqui. Vamos falar agora de Johnny Bravo. Ele mesmo é um loiro egocêntrico que ama mulheres bonitas. Com a ajuda de sua mãe, Bunny, e a bela vizinha Suzy, que não é a boneca, aquela boneca concorrente da Barbie, que tinha cabelo castanho. Enfim, Johnny aprende mais sobre a vida da maneira mais difícil. O Johnny Bravo é o que hoje, gente, a gente chamaria de macho escroto, né? Que saia dando em cima de todo mundo, que só pensa em mulher, que não tem nada na cabeça, quase um Prior da vida. Um Felipe Prior da vida, não é mesmo? Um Lucas da vida. É o famoso Chernobyl, exatamente. Esse é o Johnny Bravo. Mas vamos perguntar, quero saber agora de vocês. Vai passar pano? Vamos passar gente, pano. Traz a água que o Léo vai passar pano, gente. Traz o Veja. Traz o Veja que o Léo Já tô com o pano pano. pronto, gente. Tô com o pano pronto. Não, eu só ia fazer uma zoeira. Eu sempre achei que o Johnny Bravo fosse gay. Não sei por quê. É mal resolvido aquilo ali, né? Eu acho muito... Porque vamos concordar, durante toda a série, eu não vi um episódio ele pegar uma mulher. Ele deve ser virgem, ponto número 1. O Johnny Bravo é virgem. Isso pode ser. E ponto número 2, gente, ele não tem noção nenhuma pra pegar mulher, gente. Nenhuma. Você já pegou o Tinder de uma amiga sua que tem, assim, uma beleza padrão, que seja, vamos botar assim, um porte mais modelinho, e já viu como é que é o Tinder dela? A quantidade de Johnny Bravos que tem paquerando essa galera é muito bizarra, cara. Isso existe. Isso aqui é mais bizarro. Mas, gente, o Johnny Bravo é o perfil do pessoalzinho que vai em baladinha de rico, que eu vejo o pessoal postando fotinho, todo mundo padrãozinho com o mesmo estilinho, não é? Acho que ele é um pouquinho mais, mais autêntico, né? Ele é bem esquisitão também ao mesmo tempo.
Eu gosto do relacionamento que ele tem com a mãe e com a menina. A pequena Suzy. Eu lembro que o Johnny Bravo trocou de traço durante um período a própria Suzy foi uma das que mais sofreu mudanças. Acho que ela cresceu e ela ficou horrível. Acho que ficou meio pastelão demais, ou então simples demais do traço. Eu gostava muito das primeiras temporadas do Johnny Bravo. O Léo comentou aí que o Johnny Bravo não pegava ninguém, mas isso fazia muito parte da dinâmica da série, porque era exatamente isso, né? O Johnny Bravo ele foi construído para ser esse cara meio escrotinho mesmo, que manda umas cantadas super furadas, que é super vaidoso, super leonino e tal. E assim, se ele pegasse uma mulher no final, aí não ia dar, não ia ter a graça, não ia ter graça. Então, a ideia sempre foi que o Johnny Bravo fosse esse cara bem sem noção, e ele é bem o estereótipo do cara norte-americano gostosão e tal, né? Aqui na Wikipédia a gente tem até as medidas. Quem encontrar o Johnny Bravo, eu vou te dar a receita. Ele tem 21 anos, 1,90 m e pesa 105 quilos, que é tudo aquilo de músculo. E vocês podem perceber que ele é bem aqueles ratos de academia mesmo, que só faz só malha a parte de cima, a parte de baixo, ó, filho, tem umas pernas fininhas mesmo. Parece os boys que eu vejo na academia de vez em quando e no quarto também. Então, desse jeito, gente. Então, e tem essa dinâmica, e isso que era muito engraçado, né? Porque ele era muito sem noção, e aí ele levava um monte fora, e aí era legal, a gente dava risada, porque ele se fudia no final das contas, porque mostrava uma mensagem que os caras do Tinder não aprenderam ainda. Não vai ganhar com essas cantadas furadas e sendo escroto, sabe? Ele era tipo a aula do o que não fazer, qual cantada não fazer para uma menina. Era praticamente isso. E se não me engano, ele tem já mesmo uma influência. Eu lembro quando estavam começando a estrear as séries, quando eles foram aprovados, né, entre aspas, saíram daquele Desenhos Incríveis, o show, e foram ter sua própria série no Cartoon, tinham umas entrevistas rapidinhas, assim, no comercial, com os criadores. E aí, quando apareceu o Van Partyball, que é o criador de Johnny Bravo, um dos criadores, né, inclusive era ele que fazia a voz no inglês, porque quando estreou ainda estava em inglês lá no Cartoon, o piloto. Ele tinha muita inspiração nitidamente no próprio Elvis Presley, por isso que a voz dele era um pouco mais grave, alguma coisa assim, porque é imitando o Elvis quando ele cantava mais romântico, mais sedutor. E o próprio jeito dele ficar mexendo no cabelo, o topetão, que era uma coisa registrada do Elvis. Vale lembrar que a série do Johnny Bravo, ela teve também 4 temporadas, assim como o Laboratório de Dexter. Foram 71 episódios, sendo que o primeiro episódio, o episódio piloto, como o Alan falou, foi exibido em 95, no Cartoon. Só que o primeiro episódio foi só exibido no dia 7 de julho de 97, e o último episódio da série foi exibido no dia 27 de agosto de 2004. Eu estava fazendo aqui a pesquisa, eu descobri que teve um filme recentemente que foi lançado do Johnny Bravo, em 2011, eu não sabia desse filme. E ele Bollywood? Chama Johnny Bravo Vai Pra Bollywood, que eu já coloquei aqui pra mim assistir, porque eu ia tentar assistir antes de gravar, só que não ia dar tempo, então eu falei, já tá aqui que vai ser um dos filmes que eu vou assistir nessa quarentena maravilhosa que estamos vivendo. Já tem a dica da semana. Eu vi um pedaço dele. Eu vi que ele eu comecei a assistir. Eu vi que ele começa gordo comendo batata frita. Ele tá obesão. Pra quem viu o Thor versão gordo lá nos filmes da Marvel, acontece a mesma coisa. Ele tá gordinho, comendo batata frita, desistindo da vida, e aí, de repente, ele decide virar um ator galã de Bollywood, porque é isso que tá bombando agora. Aí ele 2011, sim. Ele bota a barriga pra dentro da calça e vira forte de novo. Não faz o menor sentido, mas é mais ou menos isso. Alan, alguma curiosidade, alguma coisa que você queria contar sobre o Johnny Bravo? E que ele foi produzido para ir para Adult Swim, na verdade não é nem para Cartoon Network em si. Por isso que a primeira temporada, os primeiros episódios tem muitas piadas com segundo sentido, um negócio de uma coisa sexual, um negócio ali. Então, se vocês forem ver os primeiros episódios, vocês vão sentir uma vibe um pouco mais adulta talvez e tal. E depois eu falo, não, funciona, as crianças estão rindo, então vamos deixar aqui. E aí eles deram uma amenizada na série e tal. E a Johnny Bravo, assim como vários personagens aí da Cartoon Network, ele teve uns crossovers. Vocês lembram? Por exemplo, que ele encontrou a galera do Scooby-Doo. Ele foi também pros Flintstones. Dos Flintstones eu não lembro desse episódio. Do Scooby-Doo eu lembro. Do Scooby-Doo eu lembro que eu até revi ele hoje, que é o meu favorito do Johnny Bravo. Tem 2 episódios que até quando eu fosse perguntar pra vocês disso, eu ia citar o episódio. Eu adoro o episódio do Johnny Bravo com o Scooby-Doo, principalmente pelo desfecho final, que eu acho maravilhoso.
que ele encontra é a tia dele querendo afugentar ele, que ela fala, ai, não aguento esse cara. Ele é muito chato, eu me vesti de fantasma pra poder tirar ele da casa. E é muito legal você rever, e naquela época, se eu não me engano, o Cartoon passava os desenhos da primeira versão do Scooby-Doo. E o Scooby-Doo não estava em alta, então foi muito legal você ver um novo episódio do Scooby-Doo sendo produzido junto com um personagem que estava fazendo tanto sucesso como o Johnny Bravo. Esse dos Flintstones eu nunca assisti, então já vou procurar dar uma pesquisada. Vocês chegaram a já assistir esse ou não? Eu devo ter assistido, mas eu não lembro o que acontecia. Mas eu tenho essa. Eu vi a imagem, eu falei, acho que eu lembro desse episódio. Mas eu não lembro exatamente. Mas eu tenho certeza que eu já assisti ele. O que eu quero saber é se vocês também gostavam muito de Johnny Bravo, porque junto com o Dexter é um dos meus favoritos. Assim, até hoje eu tenho um carinho muito, muito grande pelo Johnny Bravo. Adoraria que ele me fizesse uma visita, inclusive. Eu confesso que na época eu não assistia tanto Johnny Bravo. Tanto que eu tava revendo agora os episódios de manhã e eu não lembro de tantos. Eu lembrava desse do Scooby-Doo e lembrava de um outro que ele encontrava um carinha que aparecia cantando e dando lições de moral pra ele. Ah, um carequinha engraçado. Baixinho. Isso, que tinha só 3 fiozinhos de cabelo. E no final ele toma um pega das mulheres porque ele tá ensinando o Johnny Bravo meio que também errado, né? Como se fosse, é fácil a mulher cair na sua lábia, vamos dizer assim, que era o jeito que ele ensinava o Johnny Bravo. Mamãe, pode me emprestar mais dinheiro para o jukebox? Silêncio, Johnny. Eu vou comprar a nossa entrada agora para a vida fácil. Sua vez, Fátima. Assim como o Laboratório de Dexter, e a Vaca e o Frango, que a gente vai falar daqui a pouco, o Johnny Bravo também, durante meia hora, passavam 3 episódios. Cada episódio dessas séries, se eu não me engano, tinha menos de 10 minutos, ou quase 10 minutos. Tinha intervalo, 2 intervalos no meio da série. E o episódio do meio do Johnny Bravo, que a gente até estava conversando antes de começar a gravar com vocês, era sobre um menininho que vivia na selva, tipo Tarzan ou Mowgli, e tinha um macaco, que era o rei que odiava o menininho porque ele ganhava mais atenção. E o menininho, por ser fofo, ser uma criancinha, todos os animais adoravam ele. Então, eu raramente vi esse desenho, tanto que eu já nem lembrava mais da existência desse desenho do menininho na selva. Eu só lembrava muito do Johnny Bravo, principalmente pelo fato do dublador era o Ricardo Juarez, se não me engano, né? Ele mesmo. Então, o Ricardo Juarez, ele ficou por muito tempo conhecido como a voz do Johnny Bravo. Então, eu lembro que eu gostava do personagem, da nuance das falas e do jeito idiota dele de ser, mas eu não acompanhava tanto assim a série. Então, no meu caso, eu também não gostava muito desses curtas do menininho da selva, não. Achava meio chato. Mas ficou muito marcado o próprio piloto, que o piloto nesse caso, que estreou lá no Desenhos Incríveis, é um gorila foge do zoológico e uma bióloga, alguma coisa do tipo, tá procurando gorila e aí ele dá em cima da bióloga e toma choque, se foge todo. Eu vi esse episódio hoje. Esse foi o piloto. E aí depois mudou um pouco a dinâmica, né? Eles adicionaram, antes era mais só aquela vizinha menininha que ela era fofa, quando mudou um pouco o traço, adicionaram outros personagens, que foi um nerd, que eu não vou lembrar o nome dele agora, que era um nerdão com um magrelinho, o Pops, que era um dono de bar, e adicionaram mais episódios com a mãe, né, que botaram um pouco uma dinâmica mais de equipe dele, assim, seus coadjuvantes. Eu sempre gostei muito da relação do Johnny com a Suzy, assim, que é a menininha, assim, eu achava muito engraçado. Então ela tentava, às vezes, dar umas dicas pra ele, tentava ajudar, mas não dava. Ele não ouvia, não adiantava. Eu achava muito fofa a relação deles e dele com a mãe, que é a Senhora Bravo, né? Porque a gente tá falando que é Bunny e tal, mas é porque esse nome foi liberado, assim, pros fãs, assim, porque na verdade na série só chamava de Senhora Bravo, assim, mas eu não sou bravo, Johnny Bravo. E eu lembro muito de um episódio em que aparece uma outra versão do Johnny Bravo, que é tipo, sei lá, um outro cara que também. E eles começam a brigar, a fazer concorrência, assim, é muito engraçado também. É muito divertido. Bom, é isso. Falamos sobre o Johnny Bravo. Alguém tem mais alguma coisa? Quer acrescentar? Adicionar? Eu só quero acrescentar o meu episódio favorito, que nem tinha muita paquera. Era um episódio que o Johnny, ele comprava por tipo um televisão, como se fosse um Polishop, alguma coisa do tipo. Ele comprava uma máquina de fazer abdominal. E ele montava a máquina sozinho e ficava, obviamente, toda errada. E quando ele fazia abdominal, ele estava com o corpo todo torto. Era absolutamente absurdo. E quando ele acabava, de repente, o abdômen dele virou o Monte Rushmore. Então é um humor totalmente nonsense. E ele ficou famoso por isso, caramba, ele tem um Monte Rushmore no abdômen, assim, sabe? Então, quando tinha esse humor um pouco mais nonsense, eu gostava um bocado, assim, era bem, bem engraçado.
Então vamos pro nosso último desenho do Cartoon Cartoons, que virou série, e que solta a abertura lá pro pessoal escutar, que essa daí era uma das minhas aberturas que eu achava mais legal do Cartoon Network. Mamãe tem um frango! Mamãe tem uma vaca! Papai se amarrou, ele nem se importou! Vaca! Frango! Vaca e frango! Ora, tava cantando aqui, porque essa é uma abertura icônica, assim, eu acho que de todas, essa que a gente quer cantar junto, assim, sabe? Eu amava a Vaca e o Frango. Esse eu lembro que passava na Record. Esse eu lembro que passava, tá? Vamos falar agora de um dos desenhos mais bizarros que eu já vi na minha vida, até hoje eu acho que ainda que é a Vaca e o Frango, que, como o próprio nome sugere, é protagonizado por uma vaca e por um frango, que são irmãos. Olha, que família louca, hein? Uma vaca e um frango. Bom, vamos falar então da Vaca e o Frango, que foi lançado aí na Cartoon Network em 95, mas ela foi lançada acho que em 97, em julho de 97. Mas o primeiro episódio ali foi aí em 15 de dezembro de 95. Olha, demorou um tempinho, né? Eles tiveram que empurrar essa série, hein? Quase 2 anos para produzir a primeira temporada, para lançar. Que loucura, né? E vale lembrar que ela foi a menor série entre as 3 que a gente está falando hoje. A Vaca e o Frango teve 52 episódios apenas exibidos. O primeiro episódio, como o Alan mesmo falou, foi no dia 15 de julho de 97. E o último episódio da terceira temporada foi exibido no dia 24 de julho de 99. Ficando só praticamente 3 anos em cartaz. Sendo exibidos no episódios inéditos no Cartoon Network. E uma curiosidade legal, para falar sobre a Vaca e o Frango, é que um dos personagens que aparecia na série da Vaca e o Frango, que era o... que agora me deu... É o Boom de Fora. O Boom de Fora, isso mesmo. Ele também aparece no Eu Sou o Máximo, que era o desenho que passava no final. Diferente do Laboratório de Dexter e do Johnny Bravo, a Vaca e o Frango passavam 2 episódios seguidos da Vaca e o Frango, e o último episódio era da série Eu Sou o Máximo, que eu achava maravilhoso. O layout de todos os personagens da Vaca e o Frango, eles já pegavam aquele visual sem noção que o Cartoon tem até hoje, né? Os pais não apareciam o corpo da cintura para cima porque os filhos não tinham essa visão, era muito legal. Mas uma curiosidade, o episódio piloto, talvez por causa do tema do episódio piloto, é que tenha demorado tanto para eles estrearem, porque esse episódio piloto que passou naquele programa era sobre cigarro. Era um episódio que o frango queria porque queria fumar. Eu lembro desse episódio também. Estava tentando ele. E aí, se não me engano, a vaca já virava a super vaca e ajudava. Maravilhoso. Dava as tetadas na cara do diabo para ele parar de dar cigarro pro frango, assim. E o legal é que os episódios da Vaca e o Frango, ele tinha umas coisas mais pesadinhas. Eu assisti hoje 2 episódios só, que foi o que deu tempo. Um dos episódios que eu vi hoje foi o que o frango e a vaca vão com uma visita da escola para uma penitenciária, e o frango troca de camiseta com o preso, e o preso vai para a escola com uma luva vermelha na cabeça, fingindo que é o frango, e o frango fica na penitenciária. E então, é um cara gigante, né? Fortão. Não tem sentido nenhum. A única pessoa que nota depois de muito é a vaca, que fala, não, você não é meu irmão. E ela vira a super vaca e vai buscar o irmãozão dela. E ela tinha eu acho que diferente do Laboratório de Dexter, a vaca tinha, mesmo que o frango fosse um filho da puta, zoando ela tinha um amor muito grande pelo irmão dela, né? Aham. Então eu achava isso muito legal. Não, e de longe, assim, esse realmente é o desenho mais despirocado dessa lista, assim, porque, assim, todos têm esse arzinho, né, desenho animado, né, tem esse arzinho mais surreal, só que Vaca e Frango é, tipo, muito, eles levam essa questão do surreal para muito longe, assim, né, tanto essa questão da Vaca e Frango serem irmãos e de serem filhos de pais humanos, que ninguém vê a cara, ninguém vê o rosto, só vê a parte de baixo, e aí tem esse Boom de Fora, que é um demônio, sabe, e tinha umas piadas, assim, super pesadas que eu vejo hoje em dia, eu falo, gente, mas quem deixava a TV ligada nesse desenho, gente, por favor, que coisa, minha mãe.
E Sabe? deixava minha avó assistindo Umas do coisas lado. pesadíssimas, umas piadas assim que eu falava, gente, mas como a gente não percebia? Tipo, já era um desenho assim muito à frente do seu tempo, eu acho. Ou muito bem no seu tempo, né? Porque começo dos anos 2000, meu filho, era a terra de ninguém, entendeu? O mundo era a terra de ninguém, todo mundo fazia o que queria. E eu acho que dos três, A Vaca e o Frango foi o desenho que ficou mais famoso entre os fãs. Tanto que eu tava lendo aqui, em outubro de 2005, o Cartoon decidiu tirar o desenho do ar, já que desde 99 ele estava só sendo reprisado. E parece que o fato do desenho sair da programação do Cartoon provocou manifestações de fãs na frente da sede do Cartoon aqui em São Paulo. Então, quer dizer, o desenho acabou voltando só em fevereiro de 2007, o Cartoon demorou praticamente 1 ano e pouquinho para trazer a Vaca e o Frango de volta para a programação, e sempre que o Cartoon precisa de um tapa-buraco, é a Vaca e o Frango, o próprio Johnny Bravo e o Laboratório de Dexter que acabam voltando, né, para a programação para poder cobrir espaços de madrugada ou de dias que eles querem colocar um desenho especial nostálgico. Com certeza. Mas isso que vocês estavam falando, se você para pensar, eu tenho uma sensação de que é uma leva de criadores de desenho animado que nasceram e foram criados com os desenhos animados da década desde 40 até 70, sei lá. 70 não, que já eram um pouco mais bonzinhos, mas os antigos, que eram muito malucos, que não tinham tanta pressão pela televisão para serem politicamente corretos. Então, a galera pirava e tinha umas ideias um pouco adultas mesmo. Se você para pensar no Boom de Fora, ele é o diabo que se veste de várias formas, né? É metafórico de um próprio diabo ser, às vezes, um corretor, o diabo tá vendendo cigarro pro cara, o diabo tá, sei lá, sendo um advogado, enfim, ele tinha várias facetas, né? Ele era sempre legal muito debochado com a bunda de fora. Ele mostra que o diabo pode estar em qualquer lugar, né? Ele Exatamente. Pode ser qualquer pessoa e sempre pode ter alguma coisa levando a criança, que seria a vaca e o frango, para um mau caminho. E era sempre o frango que se fudia, né? Lógico. Olha só, tinha todo um sentido bíblico por trás. Vaca e o Frango, quase uma passagem da Bíblia, gente. Só não vê quem não quer. Não é? E Alan, você citou que teve episódio censurado. A Vaca e o Frango também teve 2 episódios censurados na sua história, não é? Teve 2 episódios. O No Smoking, que foi o primeiro episódio piloto, não é mesmo? O frango vai pro inferno e quer fumar e é torturado pelo Boom de Fora. Ora, que leve, não é mesmo? Primeiro episódio de um desenho animado? Que coisa. Bom, outro episódio censurado foi o Buffalo Gals, que eu vou falar Ghost porque eu prefiro. Que foi censurado porque tinha uns estereótipos do que a gente chama de lesbianismo, que é o leite no pires. Botar as aranhas pra brigar. E aí ele foi censurado por isso, porque tinha muitas piadinhas de duplo sentido. Mas pra mim a série inteira tinha umas piadinhas, um episódio ou outro, se olhar bem, tinha umas 10. E no lugar desse episódio eles colocaram o chamado Orthodontic Policy. Eu chamo de Polícia da Odontologia, ou Polícia dos Dentes, né? Vai ser assim o nome. Eu vou querer ver esse episódio agora. Esse Buffalo Gals aí, Buffalo Goals, com duas meninas tatu, quero ver, porque esse que eu vou querer ver. Mas assim, um desenho todo despirocado, só teve 2 episódios censurados, eles estão loucos ainda, né? Não é? Liberaram muita coisa bizarra mesmo nessa época. E também vale lembrar que a série de animação Eu Sou o Máximo, que era exibido no final dos episódios da Vaca e o Frango, ela durou mais tempo que a própria Vaca e o Frango. Ela teve 5 temporadas, 2 a mais, e teve 79 episódios. Tanto que depois, com o sucesso do Eu Sou o Máximo, ele acabou ganhando espaço na programação oficial do Cartoon, e não era simplesmente só mais um desenho que era exibido junto com a Vaca e o Frango. Vocês lembram? Vocês gostavam de Eu Sou o Máximo? Eu gostava bastante. Eu gostava. É uma proposta interessante. Interessante não, era bem mongoloide, mas era muito legal, né? Porque o Babão era um babuíno, né? Bobo, então o nome já dizia isso. Inclusive na própria introdução, que tinha aquela musiquinha incrível. Não precisa de calças, ficar bem assim. O babão é melhor que o poçante. Não precisa de calça, ficar bem assim. O babão é melhor que o poçante. É a grande estrela do desenho animado. Eu sou o Máximo. A música é muito maravilhosa. Ele escrevia na camiseta, ao contrário, I-R, que é um erro ortográfico de inglês, né? Que seria I am Babu. Só que ele escreve I-R. É como se fosse you are, né? Só para fazer essa piadinha linguística, só para dizer, já, é um idiotão, que não sabe escrever direito. Eu Sou o Máximo, que ele era
Ele era uma fuinha, gente? Agora eu não sei. É uma doninha. Doninha. E aí eu já me lembro de um episódio que eles eram pintores. E o Babão, ele pintava fora da linha. Tinham desenhos para colorir. E o Babão pintava tudo fora da linha. E obviamente, o Máximo, ele pintava certinho dentro da linha. E, meu Deus, ele é o Máximo. Só que o Babão, ele foi considerado um grande gênio por pintar fora da linha. Então, ele fazia também essa brincadeira com o próprio mercado das artes plásticas e tal. Esse cara tinha umas ideias interessantes ali, que ele botava num desenho para criança, mas cheio de crítica. Eu achava interessante. Resumindo, a gente na escola era o Babão, né, gente? A gente não sabia pintar direito, a gente não conseguia comer areia. Hoje em dia as crianças não... Eu não sei. Vocês acham que as crianças hoje em dia, elas se envolveriam tanto com esses desenhos? As crianças hoje em dia, elas comem o tablet, elas comem as coisas, então, entendeu? A gente comia a terra, elas hoje em dia lambem o tablet. Mas vocês acham que esses 3 desenhos que nós falamos hoje, eles fariam sucesso no dia de hoje? Não digo pra gente que curtiu e tem esse valor nostálgico com as animações, mas será que a gente teria a Vaca e o Frango, o Laboratório de Dexter? Porque vocês podem ver, o Cartoon Network fez um reboot de um dos desenhos que a gente não falou hoje aqui, mas que o Alan citou no começo, que são as Meninas Superpoderosas, que elas ganharam uma nova roupagem. Eu não consigo ver desenhos como o Johnny Bravo, porque hoje em dia ele seria o macho escroto politicamente incorreto. Não que ele não seja, mas tipo, o desenho seria levado muito a sério do que é. A Vaca e o Frango, eu acho que ele é surreal demais. Poderia até funcionar, mas ele teria que pegar um novo estilo. E o Laboratório de Dexter, eu acho ele bobinho demais para as crianças de hoje em dia. Eu me diverti horrores assistindo o Laboratório de Dexter, mas eu não sei, por exemplo, se eu colocasse o Laboratório de Dexter pro meu sobrinho, se ele assistiria e curtiria tanto quanto a gente curtia na nossa idade. Eu imagino que sim. Eu acho que tem... Hoje em dia né? Já acabou a leva... É Hora de Aventura, já está entrando em outra leva de desenhos e está tudo se renovando o tempo todo, mas eu acho que todos esses ainda bebem muito desses desenhos dos anos 90, com humor, às vezes um pouquinho ácido, com algumas críticas e ao mesmo tempo um humor extremamente nonsense, né, que eles adoravam botar. Então, eu acho que o Laboratório de Dexter desses, acho que seria o mais datado, que eu não consigo enxergar ele num reboot. O que eu adoraria ver um reboot, que eu acho que mega funcionaria, é o Johnny Bravo, exatamente, porque eu acho que é uma oportunidade muito boa. O Johnny Bravo, ele é uma grande crítica, né? Ele não deixa de ser uma crítica, né? Porque o comportamento do Johnny nunca é o certo, né? Ele sempre se ferra pelo comportamento dele. Ele não é um comportamento que é aprovado, né? Dentro do desenho. Então, eu acho que desses é o que eu adoraria ver um reboot, é o Johnny Bravo. E eu acho que a Vaca e o Frango, ele continua funcionando até hoje, exatamente porque ele é super despirocado e ele é esse desenho super rápido que é hoje em dia também, sabe? As piadas são rápidas, tem coisa acontecendo o tempo todo, então Vaca e o Frango eu acho que é um dos que mais funciona, assim, que não precisa de um reboot porque ele já funciona, seria muito legal se tivesse, mas eu acho que é o que mais daria para as crianças assistirem agora. Será que Johnny Bravo, num reboot, como será que Johnny Bravo sobreviveria aos aplicativos de pegação? Acho que o Johnny Bravo não ia sair nem do online. As meninas iam bloquear ele com 5 segundos de conversa. Não, meu! Imagina ele interagindo com o mundo moderno, né? O mundo contemporâneo, sabe? Com Tinder, com reality show. Imagina o Johnny Bravo no reality show, tipo, de férias com ex, sabe? Seria muito legal, seria muito legal. Posso falar só uma curiosidade que eu gostava muito do Vaca e o Frango? Que são os personagens coadjuvantes. Além, Vaca, o Frango, tem o pai e a mãe, que aparecia só a perna, inclusive ele dirigia com o pé. Porém, no episódio piloto, a câmera tem um momento que ela se afasta no final e eles realmente são só cortados da metade para baixo. Aparecia assim do alto, era bem esquisitão nesse episódio do cigarro. Mas também tinha o primo desorçado, que era maravilhoso! Era um franguinho sem osso, tadinho, todo mole no chão, era muito genial. E tinha os amigos da escola, que é o Flem e o Earl, alguma coisa assim, que eles eram muito feios. E a Vaca também tinha 2 amigas que ficavam andando com ela, não tinha? Sim, verdade, que também eram super esquisitinhos. Ninguém era bonito nesse desenho, né? Não. Eu lembro que eu comecei a assistir, foi a hora que eu parei pra gente começar a gravar, eu tava assistindo o episódio que eles tratavam de temas que pra gente eram um tabu, vamos dizer assim.
Por exemplo, o episódio que eu tava assistindo era sobre o Frango e os amigos estavam se perguntando como era o banheiro das meninas. Eu não sei se a molecada de hoje em dia tem essa curiosidade também, mas a gente, na minha época pelo menos, a gente sempre tinha aquela curiosidade, tipo, mano, como que é o banheiro das meninas? Hoje. Até hoje, acredito que os moleques também devem ficar fazendo essa coisa assim, né? Hoje em dia com o celular nem tanto, né? Que as meninas ficam tirando selfie, acho que dentro do banheiro também. Então você acaba vendo e perdendo a magia, né? Então, mas você falou que todo mundo era feio no A Vaca e o Frango, por isso que a gente gostava, a gente se identificava. A gente Pode era ser. feio também na infância, entendeu? É uma tristeza. Bom, vocês querem comentar mais alguma coisa sobre Vaca e Frango? Querem comer um franguinho, quem sabe uma vaca? Eu acho que a super... Eu ainda acho, nem o frango desossado você pegaria? Aqueles... Ai, que horror, tadinho. Mas eu só quero terminar aqui a gente falando sobre Vaca e Frango, dizendo que a melhor personagem ainda é Super Vaca. Porque ela falava em espanhol, era muito maravilhoso. Eu ficava tão triste quando tinha episódio que não aparecia a Super Vaca, era poucos, mas acho que tinha episódio que a Super Vaca não aparecia. Eu amava a Super Vaca, gente. E tinha muito aquela coisa também que eu achava bem maluca, e quando eu era pequena eu me divertia, que era o fato deles comerem com os pais jogando com o pé a comida pra eles pegarem com a boca. Que eu achava demais. Tinha umas bundas de porco. Era tipo a bunda Sim. do porco. É muito bizarro, gente. É uma vaca comendo a bunda de um porco. Cara, maravilhoso. Esse desenho merece aplausos. A ousadia do criador disso, não é não? Ai, bons tempos. Vou rever tudo isso. Vou ficar dias vendo todos esses desenhos de novo e de novo e de novo, porque deu nostalgia forte. Eu achei um link, depois dá uma procurada no YouTube, joga Vaca e o Frango, Cartoon, alguma coisa assim. Tem um link com 2 ou 4 horas, não lembro agora, seguidos de episódios de A Vaca e o Frango, e deve ter do Laboratório de Dexter, deve ter também tudo dublado, de Johnny Bravo. Você consegue achar vários episódios no YouTube completos, e acredito que no Tooncast deve passar, mas eu sei que nem todo mundo tem TV a cabo, como o Alan também não tinha naquela época, então fica aquela dica, se você já viu e quer rever, ou se você que é novinho, não viveu a década de 90 de um jeito certo, ou nem viveu porque não era nascido, conheça esses 3 desenhos e depois conta pra gente no nosso Instagram o que vocês acharam, ou o que vocês acham de Laboratório de Dexter, Johnny Bravo e A Vaca e o Frango. É isso aí, então vamos agora pro Dica Animada, que é o Dica Quarentena Animada. Mudamos o nome porque estamos em quarentena, não é mesmo? E é esse quadro a gente dá dica para você se entreter enquanto nesses 5 meses que a gente vai ficar sem poder colocar o pé para fora de casa. Deus, né? 5 meses eu não Quem vou tem aguentar. dica? Quem tem dica, hein? Vamos jogar o Quem nosso tem convidado na dica? roda primeiro. Quem já Vai lá, tem aí Pedro. um? Ah, gente, eu sei que é super manjado, mas eu encho muito o saco da galera ver. Vejam BoJack Horseman. Esse ano a série acabou pela sua 6ª temporada, é uma das séries de animação mais premiadas da história, é adulto, muita gente perde um pouco o interesse na primeira temporada e não segue. E eu juro, por tudo que é mais sagrado, que fica muito boa. A série, ela ganha um ar até pesado em alguns temas, mas de maneira sempre bem humorada, muito ácido. Ela aborda sobre feminismo, sobre depressão, sobre abuso sexual, sobre abuso de drogas, mas de uma maneira muito inteligente, e o final é muito bonito. De verdade, façam a maratona de BoJack Horseman, inclusive dublado, porque a dublagem tá excelente. Na Netflix. Falando dessa série, a gente tem, né, Alan, um episódio no nosso podcast falando sobre séries de animação adultas, né? Sim, a gente fala sobre o BoJack Horseman também lá, então vai ouvir. E Léo, qual que é a sua dica? Não vale Big Brother, chega de reality show. O que você tá assistindo? O que você indica agora? Ai, gente, eu praticamente só estou assistindo Big Brother na minha vida, mas eu vou dar uma dica para quem não é assinante de serviço de streaming nenhum, e não é nenhuma novela da Globo, prometo dessa vez. A Globoplay, se você não é assinante da Globoplay, a Globoplay disponibilizou todos os filmes infantis, e nisso já digo, os filmes da Disney, de graça no aplicativo deles, no serviço de streaming deles. Então, se você não é assinante do Globoplay, é só você entrar no site da Globoplay, fazer um rápido cadastro, você não precisa pagar nada, não precisa colocar cartão de crédito nem nada, e você pode acessar todo o catálogo de filme infantil. Eu acredito que é todo o catálogo de filme infantil. Isso é legal para quem tem criança ou para quem gosta de ver desenho animado. Além disso, algumas novelas e algumas minisséries da Globo também estão disponíveis. Eu estava lendo essa semana que O Amor de Mãe, a primeira fase inteira, esses 100 e poucos capítulos que já foram exibidos, você pode assistir na íntegra, sem comerciais ou sem propagandas no meio. Então, se a galera não tem TV a cabo, se a galera não tem DVD em casa, ou se a galera não tem nenhum serviço de streaming e quiser assistir filmes da Disney, corre lá
lá no Globoplay, que tem um monte de desenho animado legal. Então essa é a minha dica. E você, Alan, qual que é a sua dica de hoje? Então, gente, eu tenho 2 dicas. Uma é um podcast, tá? Que eles estão divulgando muita gente no Instagram, então, assim, e como eu ouço ele já faz um tempinho, nada mais justo do que divulgar também. Quem gosta de RuPaul's Drag Race, como eu, que sou viciado, então, tem um podcast pra gente ouvir, passar raiva junto, xingar a RuPaul, que tá louca nessa temporada, né? RuPaul já tá louca há um tempo, mas nessa temporada tá pior, assim, parece que tá cega, surda, realmente é um robô ali. Então, é o The Library is Open, o nome é em inglês, mas é em português, tá bom? Apresentado pelo Rodrigo Cruz, o Telo Caetano e o Caio Braga. Um beijo, Caio Braga, inclusive, que editava o Aos Cubos, que é um outro podcast que eu adoro. E, enfim, então vão lá, porque assim, eles comentam os episódios, né, de RuPaul's Drag Race, né, todos assim na ordem, mas eles também têm um quadro chamado Quebrando Notícias, não é mesmo? Que é o Breaking News. Então, que eles comentam alguns assuntos aí também da vida, do mundo e tal. Então, é muito legal, porque, por exemplo, nessa época de coronavírus, a Tami tá falando muito sobre coronavírus também, cultura pop, enfim. É muito legal, então vão ouvir aí o The Library is Open. E eu tô vendo aqui, inclusive, no Spotify, tá bom? Então tá disponível aí nos melhores serviços de streaming, não é mesmo? Se você quer saber como é que escreve, é The Library, com Y, is Open. Ou você joga no Google e boa sorte, não é mesmo? E minha outra dica é para você que é twitteiro como eu, gosta de Twitter. Tem, gente, o Guilherme Souza, que é @Guilherme Souza mesmo, Souza com S, tá? Ele, Guilherme Souza mesmo, foi o primeiro que criou, Guilherme Souza, olha a hora. Mas, gente, ele tem uma série no Twitter dele, que é com a mãe dele, é quase uma mãe e uma peça, minha mãe é uma peça, porque a mãe dele manda uns áudios. E aí, gente, ele interpreta os áudios. E assim, eu vou colocar só um pouquinho para vocês ouvirem, porque é muito engraçado. Já tem. Ele fala que é toda temporada. Ele fala que é temporada. Ele lança toda segunda-feira, 9 da manhã. Vou colocar só um pouquinho para vocês verem. Gente, é muito engraçado. Peraí. Gente, hoje eu vim aqui conscientizar vocês. Quero lembrar que eu não sou exemplo para ninguém. O que a gente está vivendo agora é uma hipocrisia de algumas pessoas. Por exemplo... A minha imagem não coloca isso não, tu tá louco, tá? Ir no mercado e querer levar todos os álcool gels. Eu particularmente fiquei sem álcool gel. Gente, é muito engraçado todos. Eu morro de rir, gente. Eu morro de rir. Desde o primeiro, já tem 11 vídeos lá. E é um vídeo de 1 minuto e 10, que eu fico dando looping rindo toda hora. É muito bom. Twitter, @Guilherme Souza. Agora eles também tem um podcast, mas eu não vou indicar podcast. Porque eu não ouvi ainda, não sei se é bom. Mas então, o podcast, para quem quiser ouvir, é O Calado Vence. Só quem vê os vídeos sabe o que é O Calado Vence, né? Mas, gente, os vídeos são maravilhosos, então vão lá. E a gente quer também agradecer mais uma vez a presença do Pedro, que disponibilizou um tempinho dele nessa quarentena maravilhosa que ele está tendo lá no Chile. Ele deve estar super ocupado, com muita coisa, muitos nadas para fazer, né, Pedro? E a gente queria agradecer tô tentando muito. ocupar essa cabecinha louca aqui. Eu agradeço a vocês pelo convite, porque foi maravilhoso voltar um pouquinho no tempo. Posso fazer meu jabá? Deve, né? Meus amores. Mais do que eu já faço, Olha só, como eu não vou poder Esse é de graça, tá, Pedro? Como eu não vou poder mais pagar o Alan, galera, nada melhor do que maratonar podcast. Então, além de maratonar todos os episódios aqui do Papo Animado, vai lá e procura por Pod Cartoon, que é o meu podcast também sobre animação. Eu, Madu e Mari, a gente está sempre falando sobre vários temas, críticas, ou dar um pouco de risada também, falar umas bobeiras. E é isso, procurem, a gente está no Spotify, a gente está no iTunes, no Deezer, no Castbox, e segue a gente também no Instagram, só procurar tudo junto, @podcartoon. E entre em contato com a gente e fala, eu vim aqui porque eu ouvi você lá no Papo Animado. Vai ser legal saber que vocês deram ouvinte pra gente. Então é isso, gente. Vocês me encontram nas redes sociais como @AlanWood, com WOD, Alan com 2L, tá bom? .mp4. E também no YouTube, youtube.com/Minha Mente Estranha. Voltei pro YouTube, hein, gente? Outra dica aí, hein? Aê. Voltei pro YouTube, vai ser mesmo, olha só, produzindo vídeo. A quarentena faz essas coisas com a gente, né? E é isso. E na rede social, Léo, você encontra onde? Se você quiser tudo ao contrário hoje. Agora. Você me encontra no Instagram como Cadê o Léo Francisco, se você quiser me ver, saber o que eu tô assistindo, além do Big Brother, porque eu não tô comentando Big Brother no Instagram, tô deixando tudo pro Twitter, porque eu tô perdendo seguidor lá.
lá, gente, porque eu tô fazendo torcida, a gente narra Big Brother, no Twitter, que é Léo Francisco. Você quer me falando de desenho animado, dicas, ou os filmes que estão sendo cancelados, os programas que estão sendo cancelados, dos cinemas que estão sendo cancelados e as novidades do mundo Disney, você me encontra no Instagram, que lá eu juro, não estou falando muito de Big Brother, prometo me segurar lá. Conta pra gente o que vocês acharam do nosso episódio, no nosso também Instagram, Papo Animado, @PapoAnimado, né, Alan? Você já começou a postar os vídeos que você falou que ia postar, ou ainda tá na promessa, que nem eu na vida? Ih, chicote! Vai, chibata nele! Essa parte não vai aparecer só eu falando. Então, gente, vocês vão lá e vocês falam quais desses filmes não, né? Quais dessas séries animadas vocês gostavam, quais você quer. Nossa, hoje eu tô bem, né? Uma cerveja já fez isso. Quais dessa série você quer um reboot, tá bom? Então conta lá pra gente na capinha do episódio, interage com a gente, interage. Vocês estão comentando também... um pouco o que aconteceu? Morreram de coronavírus? O que foi? Mostra que vocês estão vivos lá, tá? @Papo Animado, conta pra gente. E também comenta com a gente se vocês querem uma parte 2 desse episódio, que a gente pode falar sobre outras 3 séries que também fazem parte dessa primeira temporada de séries do Cartoon. Então depende de vocês. Eu já quero, eu quero. Faça no seu, então. Tá bom, gente? Então é isso. E é com uma patada no Pedro que eu acabo esse programa. Um beijo, um abraço. Fica em casa. Não sai de casa, a não ser que seja uma emergência. E lava a mão. É isso, gente. Hashtag fica em casa, gente. Tchau. Beijo. Um beijo de longe. Um abraço de longe. E um aperto de mão de longe. Até o próximo episódio. Isso é tudo, pessoal.